que é que a gente precisa comprar os kits específicos para a piscicultura? Por que é que eu, né, devo investir nesse tipo de kits ao invés de kits de aquário? O que é que vai fazer diferença lá na minha piscicultura? Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, onde a gente fala dicas, estratégias, conteúdo que te ajudam a ter um faturamento de R$ 125.000 por hectare por safra através da produção de peixes, sem ter a necessidade de fazer investimento em tecnologias. Meu nome é Soraya Dallagnol, sou doutora em piscicultura e todo o conteúdo que a gente traz aqui é para te ajudar a ter esse resultado de faturamento. E o nosso tema de hoje é sobre o uso de kits de análise de água de aquário, ao invés de kits de análise de água para piscicultura, né? O Alessandro fez uma pergunta, teve essa dúvida, eu inclusive já respondi lá dentro da comunidade, então quem é do Aqua Sucesso já inclusive sabe essa resposta. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês também essa resposta. Que acontece, né? Então, não é correto a gente usar o kit de aquário para piscicultura, em piscicultura, né? Por que eu tenho que especificamente comprar o kit de piscicultura e não o kit de aquário? E o que acontece, né, gente? O kit de aquário, ele não necessariamente, não são todas as marcas que a gente tem uma variação, uma amplitude do papelzinho lá onde a gente faz a leitura, a interpretação do resultado, numa amplitude dentro do que a gente tem de amplitude dentro da piscicultura. Então, por exemplo, lá na piscicultura a gente tem corre o risco, ou tem uma oscilação de parâmetros de qualidade de água muito grandes, né? Inclusive ao longo do dia. Dentro do mesmo dia, eu tenho essa amplitude de variação dos parâmetros de qualidade de água, como, por exemplo, o oxigênio, como, por exemplo, o pH, né? Eu tenho a alteração, uma oscilação muito brusca ao longo do dia, inclusive. Então, de manhã, se você aferir o pH 7 da manhã, vai ser diferente, principalmente se você não tiver um sistema bem tamponado, né, com bastante quantidade de sais ali, você vai ter uma concentração de pH diferente no final do dia, tá? Então, e essa amplitude, às vezes, é muito maior do que alguns kits de aquário têm ali de coloração. E aí, o que acontece? Então, o que é essa amplitude que eu estou falando? Então, o pH ele pode variar, por exemplo, de 5 miligramas, de 5 para 8 no final do dia, de 5 de manhã para 8 no final do dia. E quanto menos estável, menos equilibrado for o sistema, a qualidade da água do seu viveiro, mais ele vai oscilar. Quanto maior a quantidade de algas que tiver dentro do viveiro, mais isso vai oscilar. E esse é o tipo de oscilação que não necessariamente acontece em aquários. A oscilação ao longo do dia, né, a amplitude de variação dessa oscilação dos parâmetros de qualidade de água dentro de aquário, eles são menores. Então, vai ter altas concentrações de amônia? Sim, se você não cuidar, vai ter. Mas você não tem essa oscilação de pH da manhã para a noite, você não tem essa oscilação brusca ao longo do dia. Por isso, algumas marcas de kits colorimétricos para aquário, eles não têm o papelzinho, né? E eu estou falando de kits colorimétricos, tá, gente? Não de equipamentos, aqueles digitais, ou enfim, de equipamentos, de kits, que é aquele que você pinga gotinha. Então, eles têm as cores, mas os de aquário, eles têm cores para identificar não todos os parâmetros. Então, não vai ter de pH 3 até o pH 10. Algumas marcas têm só essa principal ali faixa de oscilação. Então, o pH 5 até o pH 8, por exemplo. E em piscicultura, né, em viveiro escavado, né, que você está exposto ao sol, que tem grande quantidade de fitoplâncton, você tem uma variação que pode chegar
em numa variação muito mais alta do que essa, numa amplitude muito maior do que essa. Então, esse é o principal motivo que a gente tem que olhar e dar preferência para kits de piscicultura. É claro que, né, existe aqui uma exceção à regra dos kits de aquário. Existem algumas marcas de kits para aquário que sim, que tem essa amplitude maior, que você consegue ver o pH 3, pH 4, pH 5, todos os pHs. Mas, né, você precisa encontrar essas empresas que já produzam os kits com essa amplitude de variação. Agora, por isso que é importante a gente, né, comprar o específico para piscicultura, se você não conhece, ou agora que você já conhece, buscar marcas, se for no caso de marcas de kits para aquário, que tenham essa variação, que você consiga fazer a leitura do pH 3, do pH 4, do pH 5, do pH 10, porque isso vai, né, pode acontecer em pisciculturas com mais facilidade, inclusive, do que em aquários, tá? Agora, o principal motivo, do meu ponto de vista, é o preço. Então, se você pegar lá um kit de análise de água, vou falar de amônia, por exemplo. Um kit de amônia, se você comprar numa casa de pet, você vai ali na loja de pet da sua cidade, que eles vendem aquários, vendem os kits para fazer essas análises de água, você vai pagar 80, 90, 100, até R$ 120. Tem alguns kits que você paga até R$ 120 o kitzinho que faz 20, 30, no máximo 50 análises. Na contrapartida, os kits de piscicultura, eles têm você compra lá um kit completo, né? Então, o kit completo vai custar R$ 800, mas é um R$ 800 que faz até 6 parâmetros de qualidade de água e cada um dos parâmetros analisa 100 amostras. Então, você dividiria aí esses 800 por 600 análises, né? Que daria mais ou menos ali 1,30, 1,50 por análise. Então, pensando nisso, o custo de né, o investimento para adquirir um kit de análise de água para pisciculturas, o preço por análise é mais barato quando a gente compara com os kits de aquário. Se você for pegar preço por análise. Então, isso por que eu preciso prestar atenção nisso? Ai, Soraya, mas é R$ 1,50. Gente, mas análise de água é o tipo de parâmetro que você tem. Tem parâmetros que a gente analisa todos os dias, 2 vezes por dia, alguns inclusive, e tem parâmetros que eu analiso semanalmente, eu analiso quinzenalmente. A gente não tem que olhar para os kits de análise de água como um negócio que é pontual. É só quando eu tenho problema de qualidade de água que eu vou lá e analiso. Não, tem que ser rotina. Tem que ser rotineiro para que você tenha o histórico, para que você consiga acompanhar a evolução dessa qualidade de água, para que você consiga prever que a água está tendo mudanças. Se você faz as mensurações todos os dias, né, as que forem necessárias de fazer todos os dias, se você faz as mensurações semanalmente ou quinzenalmente, você vai ter um gasto com kits de análise de água muito maior. Pensando nisso, eu preciso buscar o kit, o tipo de material que seja o mais barato possível para dentro da minha produção de peixes. E o mais barato, mas que seja de confiança, resultado real, resultado, né, que eu possa confiar nesse resultado. Então, uma coisa é eu comprar um kit de análise de água de aquário pontualmente, porque acabou o meu kit, acabou o meu reagente, e eu já pedi pela internet, mas ainda vai demorar uns dias para chegar. Aí, beleza, para você não ficar sem, usa o kit de aquário, né? Mesmo que ele seja um pouquinho mais caro o preço dele por análise. Mas é melhor você ter um kit que você tenha um preço por análise mais baixo, porque você precisa ter essas análises frequentemente na sua piscicultura. E se você não olha
para custo de análises como teu custo de produção, você não está fazendo o negócio de maneira correta, você não está trabalhando de maneira profissional, você não está olhando tudo aquilo que pode aumentar ou reduzir o teu custo de produção. E eu não estou falando aqui para vocês que investir num kit de análise de água, ou investir em analisar a água todos os dias ou semanalmente, é aumentar o custo de produção. Não, esse aqui é um gasto necessário, tá? É um gasto necessário. Sim, é preciso que a gente tenha esse custo durante o ciclo de produção de peixes. Então, a gente precisa tomar como hábito, virar rotina, as análises de água na piscicultura, semanalmente, diariamente, quinzenalmente, de acordo com cada um dos parâmetros de qualidade de água, para que a partir disso eu consiga fazer a interpretação. Opa, a minha água está piorando. O que é que eu estou fazendo no meu sistema? O que é dentro do meu sistema que está fazendo com que o meu parâmetro de amônia esteja piorando? Porque é só através da mensuração da qualidade dos parâmetros de qualidade de água, com frequência, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, é que eu consigo prever problemas futuros de qualidade de água, de erro de dimensionamento, de contaminação de doenças, de várias coisas que vão estourar lá na frente. Então, e muitas vezes acontece do psicultor, né, do psicultor achar que a análise de água ela precisa ser feita só esporadicamente. Eu não vou comprar um kit, não tenho um kit de análise de água, vou contratar um técnico e o técnico vai vir aqui e vai analisar minha água. Gente, fazer análise de água num dia aleatório não significa nada. Principalmente dependendo do horário do dia em que for feito. Alguns parâmetros de qualidade de água, a gente não tem, a gente não consegue informação nenhuma se eu fizer só aquela análise 3 horas da tarde. O oxigênio, por exemplo. Eu não consigo traçar, prever para frente, nem saber o histórico da noite anterior, por exemplo, se eu não souber o oxigênio do início da manhã e o oxigênio no finalzinho da tarde. Eu não consigo saber a respiração de dentro do viveiro se eu não souber, por exemplo, quantidade de algas. Se eu não souber, por exemplo, a grande oscilação que está tendo de pH ao longo do dia, essa amplitude de oscilação, porque isso me ajuda a ver também a respiração e a quantidade de fitoplâncton, de algas que tem ali dentro do viveiro. Então, não é para a gente pensar que, lá na piscicultura, chama um técnico, chama o cara da ração, né? Chama o cara da ração para fazer uma cotação e o cara da ração vem com o kit de análise de água dele e analisa a água do meu viveiro. E aí eu vou saber se está tudo bem ou se não está tudo bem. Por quê? Pode ser que naquele momento em que a pessoa vai e analisa, está tudo bem. Porque 3 horas da tarde, com sol a pino, é difícil ter problemas de concentração de oxigênio. Dificilmente, inclusive, você vai ter. Dificilmente. A não ser que seja um excesso enorme de biomassa, mas por conta de fitoplâncton, dificilmente você vai ter. Então, você não consegue fazer interpretação dos dados, dos resultados da análise de água só com uma análise. Não se faz. Por isso que é importante a gente ter o hábito, colocar como rotina. Tem que ser como se fosse a alimentação dos peixes. Tem que ser como para você escovar os dentes. Analisar a água do viveiro. Vou analisar a água de um viveiro, de todos os viveiros. Soraya, mas eu tenho 10 viveiros. São 10 análises. São 10 análises, tá? E se não for desse jeito, você nunca vai ter os resultados que são possíveis de serem feitos, que são possíveis de serem realizados e adquiridos dentro da sua piscicultura. Então, não adianta. Ou você decide que quer ter ganho de peso, conversão alimentar ideal,
ciclo de produção curto, tirar peixe rápido no peso ideal, com bom rendimento de filé, e ter lucro com isso, e aí, para que isso aconteça, você vai tomar como rotina análise de água diariamente, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com cada um dos parâmetros, ou você decide, não, eu vou só criar peixe, não produzir, eu vou só criar peixe aqui, só um peixinho para eu comer fim de semana, tá tudo bem isso aqui para mim, tá ótimo, maravilhoso. E aí não se apegue a lucro, não se apegue em produtividade, não se apegue em resultados excelentes de conversão alimentar, não se apegue em ótimos ganhos de peso, em redução de ciclo de produção. E aí tá tudo bem. E aí, se esse for o seu pensamento, cara, você pode, nem precisa ter o kit de análise de água, como eu tô dizendo, né? O dia que o técnico vier fazer análise, o que você contratar um técnico, ele faz aquela análise pontual, tá tudo bem, porque de qualquer maneira você não vai fazer interpretação de possíveis problemas futuros. Agora, se você quer prever, saber se antecipar de possíveis problemas que podem vir a acontecer, você precisa fazer as análises diária, semanal, quinzenalmente. Para isso, a gente tem que se atentar a preço de custo por análise, a custo por análise. Quanto custa cada análise com o kit A que você compra lá, que é um kit específico que você compra em grande volume? Soraya, mas o kit custa 800, custa R$1.000, vem aí analisa 6, 7 parâmetros de qualidade de água. Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo esse kit vai durar? Quantas análises ele vai fazer para você dentro da sua piscicultura? Quanto aqueles R$800 vão trazer de melhoria para a sua piscicultura, partindo do ponto de vista que você pode prever, se antecipar com problemas possíveis que possam vir a acontecer. Tá? Então, não é para a gente achar assim, a Soraya está falando, chorando miséria aí, falando que centavos de diferença no custo de análise vai fazer diferença no custo de produção. Vai se você olha para a sua piscicultura de maneira pensando em um profissional. De maneira profissional, pensando que você precisa fazer as análises diariamente, semanalmente, quinzenalmente. Ó, a Marilda está falando da marca Labcom. A Labcom é uma marca boa, que tem uma amplitude, tá? O que precisa ser visto, Marilda, olha isso, se existem outras marcas que sejam específicas para piscicultura, que você consiga um custo de análise mais barato. Essa é a conta que a gente tem que fazer também, tá? Já que a gente tem que fazer análise de água sempre. O Zezinho tá falando aqui qual que é tá me perguntando qual é meu canal do YouTube. É Soraya Dallagnol Marques, tá, Zezinho? Você deve estar no Facebook, né? Eu já vou colocar o link para você aqui no chat, tá? Então, a gente tem que. É esse o tipo de informação que a gente precisa extrair da decisão, né? Eu vou usar kits para aquário ou kits para piscicultura. Então, olhe o custo por análise, por cada uma das análises, que isso vai fazer diferença no final, né? Então, no final de um ciclo de produção, enfim. E a outra coisa, o grau de confiança da marca que você vai usar. Se você encontrou lá um kit que tem grau de confiança de resultados bons e que te dá um custo de análise bom, custo de análise bom, independente se é aquário ou se é piscicultura, excelente. Outra coisa que precisa ser lembrada existem kits de aquário de água doce e de água salina, tá? Então, eu preciso tomar o cuidado de adquirir sempre kits de análise de água para água doce.
no caso de quem produz tilápia e todos os peixes nativos aí, já que a gente precisa, já que a gente produz, né, organismo aquático de água doce. O Alessandro está falando aqui, ó, usando o Labicon. E ó, Alessandro, é igual eu falei, o Labicon, ele funciona. O Labicon é uma das melhores marcas, inclusive, eles são muito antigos no mercado, muito antigos mesmo. É uma das melhores marcas. Eu, inclusive, já usei muito tempo. A Labicon é a minha marca de preferência quando acabou os meus reagentes. Mas, para mim, aqui na minha cidade, ele é mais caro o preço por análise do que quando eu adquiro kits grandes. Então, pago lá 800, 900 reais, R$ 1.000 num kit. E aí, esse kit vai sair mais barato o preço por análise. Tá? Então, eu faço essa observação na aquisição dos kits. Mas funciona, principalmente marcas que são aí de renome no mercado. A gente só precisa tomar cuidado com algumas marcas que não têm essa amplitude, tá? Não tem essa amplitude. E aí a amplitude, não ter essa amplitude aí de resultados no colorimétrico que você pode ter, né, dentro da piscicultura, isso é ruim, porque você fica como se fosse cego. Vou dar um exemplo para vocês, que já aconteceu isso comigo. Então, você pega lá, eu fui numa piscicultura, eu estava a passeio, não estava, né, a trabalho, fui num lugar, tinha uma piscicultura e o dono do lugar lá pediu para eu fazer análise de água para ele, ajudar, ensinar tal. E o kit que ele tinha, não me recordo a marca, já faz bastante tempo isso, e o kit de análise de água que ele tinha era de aquário e não era um kit que tinha várias cores de comparação para a leitura do pH e nem da amônia. Então, a gente pingava a gotinha, então lá do pH tinha, acho que a variação era de 5 a 8, por exemplo, né? A gente pingava a gotinha, a água mudava, mas a coloração do resultado era mais escura do que todas as cores que tinha na tabelinha de comparação, né? Na cartelinha de comparação. Isso fazia com que a gente ficasse cego. Então, assim, eu sabia que estava acima de 8 o pH, mas eu não sabia quanto. E aí, se a gente pensar, vou dar um exemplo para vocês por que isso é ruim quando a gente trabalha com análise que não tem essa grande variação. Porque no caso de compostos nitrogenados, por exemplo, quanto mais alto o pH, maior o potencial tóxico dos compostos nitrogenados que tem dentro do viveiro. Então, se eu não sei se o pH é 8 ou é 8,5, eu não consigo identificar qual é a fração tóxica de amônia, por exemplo, da amônia tóxica dentro do viveiro. Isso é muito ruim, porque me deixa cega, né? Me deixa cega. Eu estou fazendo uma análise que não está me auxiliando em fazer interpretações de outros parâmetros de qualidade de água. Porque eu já até falei isso para vocês. Não é eu fazer análise, olhar aqui na tabelinha. O ideal é o pH, por exemplo. O pH ideal é de 6,5 a 7,5. Beleza, está dentro do ideal. Então, a água do meu viveiro está excelente. Não é assim que se faz interpretação de análise de água em viveiro de piscicultura. Por isso que a análise de água de viveiro de piscicultura precisa ser feito com frequência, com monitoramento, com constância, porque a partir dessa constância é que a gente consegue fazer a interpretação. O que eu faço com esse pH aqui que está dentro do ideal? Bom, se você fez só análise em um horário do dia, naquele momento pontual, não faz nada, beleza? A resposta é essa mesmo. Tá bem? O pH, né? A resposta seria assim, ó. O pH do viveiro X, esse horário, tá bom. Mas essa não é uma interpretação de análise de água que traga resultados, que me ajude a tomar decisões daqui para frente. Não é. Por isso que é importante eu olhar para o custo de análise de água, então buscar kits que caibam dentro do meu bolso, que caiba dentro do meu custo de produção, que me ajude a ter um custo de produção cada vez melhor, cada vez mais baixo,
e esse é o tipo de custo de produção que a gente consegue reduzir. Ah, mas é 2 centavos, mas imagine 2 centavos no quilo. Imagine se for 2 centavos no quilo, tá? Então, esse é o tipo de interpretação, de avaliação é que a gente precisa fazer. Porque análise de água feita pontualmente naquele horário, tá dentro do ideal ou não tá dentro do ideal, isolado, não me dá norte de nada. Não é assim que se faz análise de água. A gente precisa olhar e interpretar os resultados. O que significa se o pH está bom? O que significa quando o pH está acima? Por isso é que a análise de água precisa ser feita sempre, frequentemente. Então, o pH, por exemplo, no mínimo uma vez na semana, mas se você percebe oscilações, e uma vez na semana, mas é de manhã e à tarde, né? 2 vezes dentro do mesmo dia, para saber essa oscilação. Amônia, uma vez a cada 10 ou a cada 15 dias. Mas se eu percebo oscilação, se eu percebo aumento, eu tenho que diminuir essa frequência. Tem que fazer esse intervalo mais curto. Então, eu preciso saber o que fazer, saber que decisão tomar depois que eu fiz uma análise de água. Depois que eu tenho o resultado da análise de água em mãos. Por isso que eu preciso ter kits de análise de água que sejam de confiança, de resultados confiáveis, e que eu consiga ter o menor custo possível com esse tipo de análise, já que eu tenho que fazer análise sempre, sempre, tá? Não é para achar que, eu vou fazer uma vez na vida, outra na morte. Não, o dia que o peixe entrou, o dia que o peixe vai sair. Não. Mas você pode me falar quais as marcas de kits mais usadas para análise de água? A Marilda perguntou aqui. Marilda, tem Alpha Kit, que é de piscicultura, que são kits grandes específicos para piscicultura. Tem Aquasupre, são as duas principais aí que eu conheço já há bastante tempo, uso há muito tempo e que funcionam, tá? Eu gosto dessas duas marcas aí. Existem outras, mas Alpha Kit e Aquasupre são marcas tá? De confiança nos resultados. A Marilda falando, a Labcom é um pouquinho cara, né, Marilda? Principalmente se você não compra pela internet. Porque assim, você compra pela internet. Eu até antes da gente fazer essa live aqui, transmitir para vocês, eu pesquisei o preço da Labcom, que é uma de aquário que é de confiança, pela internet. Então, você consegue encontrar aí por 40, 50 reais, alguns kits aí, 60 reais até. Só que aí você tem que colocar o frete disso. Daí o frete desse kit, ele acaba saindo caro. Então, assim, quando você vai comprar na casa de pet, lá na lojinha de pet, na lojinha de aquário, eles cobram 80, 90, 100, 120 reais por cada kitzinho. Então, o preço dele por análise sai bem mais caro do que quando a gente compra os kits para piscicultura, tá? Faz muita diferença que na minha região, reagente de análise de oxigênio dissolvido são 90 reais, viu? O reagente. Então, olhar essa diferença, tá? Dá uma pesquisadinha, até, inclusive, quem é aluno do Aqua Sucesso tem desconto em alguns produtos. Estou fazendo análise de oxigênio dissolvido há 3 dias seguidos, 3 vezes no dia, no mesmo horário, está sempre entre 2 e 3 ppm. Estou com dúvida se está mesmo correto. Alessandro, você precisa fazer a análise da água, a análise do oxigênio, logo no início da manhã. Você não me falou aqui qual o horário que você está fazendo, né? Você está fazendo 3 vezes ao dia no mesmo horário, ok. O importante da análise de oxigênio, gente, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, que essa é uma análise bem importante, tá? Existe uma projeção, uma maneira da gente calcular
a projeção de consumo real de oxigênio dentro do viveiro, tá? No caso do Alessandro, dentro de tanque, né? Que o Alessandro cria, não é viveiro escavado. Então, você vai fazer assim, Alessandro. Então, você analisa a qualidade da água, ou o oxigênio. Logo no primeiro horário da manhã, antes do sol nascer, você vai analisar esse oxigênio. Antes do sol nascer, tá? Então, por exemplo, deu... Vou anotar aqui para não esquecer o exemplo que eu tô dando. Então, por exemplo, antes do sol nascer, deu 2, né? 2 ppm lá, a sua 2 miligramas por litro. A concentração do oxigênio. Aí, beleza, você pode fazer ao longo do dia você vai ver o quanto está sendo produzido de oxigênio, inclusive junto com o fitoplâncton, né? Então, eu tenho consumo de oxigênio, mas eu tenho também a produção de oxigênio por conta do fitoplâncton. E aí, depois disso, você vai lá e afere a qualidade o oxigênio 1 hora antes do sol se pôr. Então, se o sol está se pondo aí na sua cidade 18 horas, analisa às 17 horas, depois analisa às 18 horas, às 19, até às 21 horas, de hora em hora. De hora em hora. E aí, depois, você vai fazer, tem um gráfico que a gente faz a projeção. Então, você vai ver o quanto que está tendo de consumo. Porque toda vez que a gente analisa o oxigênio durante o dia, eu tenho a concentração de oxigênio por conta de aeração, por conta de movimentação de água, tenho peixes consumindo oxigênio, mas eu tenho fitoplâncton incorporando oxigênio. Então, eu tenho ali entrada de oxigênio por renovação de água, se for o caso, tenho incorporação de oxigênio por aeração, tem incorporação de oxigênio por fotossíntese através do fitoplâncton. Mas, das 18 horas para frente, eu não tenho mais inclusão de oxigênio por parte do fitoplâncton. Então, ou eu só tenho entrada de oxigênio por aeração, renovação de água, mas eu continuo tendo o consumo de oxigênio por parte dos peixes e por parte da decomposição da matéria orgânica, que também consome um pouco de oxigênio, tá? Quando eu faço análise do oxigênio pós-insolação, quando o sol já se pôs, eu consigo estimar, é estimado esse valor, tá? Mas eu consigo estimar ou chegar no mais próximo possível aí do consumo real de oxigênio que eu tenho dentro do meu sistema. Então, por exemplo, eu medi às 17, estava 3 de concentração de oxigênio, 3 miligramas por litro. Medi às 18, estava 3,3. Medi às 19, estava 3. Porque a partir das 18 horas eu já não tenho mais a entrada do oxigênio da fotossíntese. Eu só tenho consumo. Aí eu medi às 20, tá 2,8, por exemplo. Eu medi às 21, tá 2,6, por exemplo. Significa que depois que o sol se pôs, com tudo que eu tenho de entrada de oxigênio, que é a renovação e a aeração, o que eu tenho de consumo, ou seja, o balanço, né, o saldo da entrada de oxigênio menos o consumo de oxigênio, o consumo é maior do que a quantidade de entrada de oxigênio que está tendo. Ou seja, eu estou perdendo 0,2% de miligramas por litro de oxigênio a cada hora que passa. Esse é o consumo real, tá? E aí você consegue estimar se em algum momento do dia, ou da noite, nesse caso, né, da madrugada, você vai ter falta de oxigênio. Você consegue estimar. E sabendo dessa informação, isso é muito legal. Olha o que é muito legal. Sabendo dessa informação, você consegue economizar tempo de aeração, por exemplo. Então, ao invés de você, não é um viveiro que está sendo usado o sistema de aeração. Ao invés de você deixar a noite inteira o aerador ligado, você sabe que você só vai precisar ligar o aerador
1 hora da manhã, por exemplo, que vai ser a hora que começa a baixar de 2 miligramas por litro a concentração de oxigênio. Ou se, por exemplo, você nem precise ligar o aerador, tá? Então, essa projeção aí é muito legal a gente fazer, inclusive no dia do nosso encontro a gente pode falar mais sobre isso, e aí eu vou apresentar para vocês esse gráfico, tá? Esse gráfico ele é bem legal. Até acho que está na nossa aula, viu, Alessandro? Eu vou até conferir lá, acho que está na nossa aula. Tá? Então, é bem legal fazer isso. Então, lá no seu caso, Alessandro, faça isso. Analise a água lá no primeiro horário da manhã, antes do sol nascer, e no finalzinho do dia, às 17, às 18, até às 21 horas, para saber esse consumo real de oxigênio e a gente consegue ter uma projeção de falta de oxigênio em algum momento da madrugada, tá? Mas não é em ppm que mede o oxigênio dissolvido, em si miligrama por litro, Marilda. Miligrama por litro. Alfa kit, temos a dificuldade de reposição quando acaba. Ah, tem? Ó, eu não sabia disso, mas a Alfa Kit tem os kits, a reposição sim, tá, Marilda? Tem reposição, porque eu compro cada um dos reagentes separados, individuais. Aquasupre também tem, tá? Então, são duas marcas aí que a gente tem sim como adquirir só o reagente que acabou. Então, acabou o seu reagente 1 da amônia. Você consegue comprar só o reagente 1 da amônia, tá? Consegue sim. Beleza? Então é isso, gente. Não é pra gente achar que não dá para usar o kit de aquário, dá para usar. Use, mas olhe para ele como um quebra-galho, porque ele é muito mais caro o custo por análise. Soraya, mas o custo dele é tão baratinho, né? Custa 60, custa 90 reais. Aí a Marilda acabou de falar que ela paga 90 reais na cidade dela. Aqui na minha cidade, o de amônia custa 120 reais. Então, é muito baratinho se você usa de vez em quando. E se você usa todos os dias, ou cada 10 dias, ou semanalmente, como precisa ser usado, isso é que vai fazer diferença lá no final do seu custo de produção, mas principalmente em te dar informações que sejam realmente relevantes para a tomada de decisão do andamento da sua piscicultura, tá? Então, eu espero que, se você ainda não faz análise de água com tanta frequência assim, que você passe a partir de agora fazer com mais frequência e aprenda a fazer a interpretação dos resultados que você tem lá dentro do seu viveiro. Com isso, consequentemente, você vai gastar, né, mais reagentes, vai ter que fazer mais análise, mas você vai ter um andamento, uma melhora dos resultados, uma facilidade na tomada de decisões do andamento da sua piscicultura muito melhor. E com isso, você vai ter, além de uma redução do teu custo do teu custo de análise, uma chance de poder melhorar, né, de tomar decisões que vão de encontro com o aumento da produtividade, que vão de encontro com o aumento da lucratividade da sua piscicultura, que afinal de contas é para isso que a gente está aqui, não é? Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de hoje. Na quinta-feira nós nos vemos novamente no mesmo bate-horário aqui, às 19 horas no horário de Brasília, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Joia? Gente, ótima noite para vocês.